Oi? Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social, terapeuta e por aí vai. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Se você é novo nesse canal, se inscreva. Se você se inscrever, ativa o sininho, porque é uma exigência do YouTube. O YouTube é cheio de regras e se você não cumprir essas regras, indiretamente me prejudica. Comente, compartilhe. Se você conhecer algum narcisista, manda para ele. Ok? Então, gente, tem playlist aí de inteligência, de personalidade, de narcisismo. Tem várias playlists. Os meus endereços de contato estão justamente nessa descrição do vídeo, tá? Meu e-mail, quer dizer, um e-mail que eu separei só para falar com vocês. Tem minha fanpage também, que eu falo com muita gente por lá, muita mesmo. Eu já recebi mais de 8, acho que a última vez que eu contei eram 8 e-mails de pessoas dizendo que estão usando aquelas técnicas do bonitão e da bonitona daquele vídeo e que está funcionando, mas é que é temporário, porque o narcisista descobre, chega uma hora que ele descobre que a pessoa está manipulando ele. Mas as pessoas ficaram felizes porque em algum momento elas conseguiram dominar os narcisistas, né? Os narcis queridinhos. Hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, hoje é domingo de Páscoa, então hoje é o dia do perdão. Então vamos perdoar o narcis, mas não perdoar as coisas que ele faz, né? Perdoar a pessoa que ele é lá e que ele seja feliz, por aí. Então, nosso tópico de hoje, o quinto pior narcisista. Adivinha quem são? Esse tipo de narcisista. Vocês têm uma ideia? Vocês têm uma ideia? Pois é. Eu fui vítima de um desse quando eu era criança, que eu estava no primário. Então, o narcisista de hoje são os professores, tá? Os nossos educadores que destroem nosso futuro. Nosso futuro didático, nosso futuro intelectual, eles destroem com a intelectualidade da gente, se a gente não tiver cuidado, né? Eu, graças a Deus, eu tive sorte, eu tive bons professores, mas eu tive uma professora de matemática que, vou dizer que ela me traumatizou, né? Ela me traumatizou. E na época que eu estava no primário, existia uma coisa chamada sabatina. Vocês sabem o que é sabatina? Não, vocês não sabem, porque eu sou velha, vocês são jovens. Existia, eu vou fazer um desenho aí para vocês verem. Eu vou fazer aqui, que eu tô com um papel aqui para vocês entenderem, tá? O que é que eu tô falando, o negócio é brabo. Sinistro. Olha, nas escolas, na época que eu estava na infância, no primário, quando eu estava no primário, nas escolas existia um tool, que é tool, existia um objeto desse. Todas as escolas do Brasil existia um objeto nesse formato aqui. Era de madeira pura, pesadíssima, pesadíssima, sabe? Aquelas madeiras de lei maciça. Então, e o nome disso era palmatória, um negócio desse, né? Palma da mão, e o resto do nome eu não sei o que significa. Mas eu sei que a primeira parte do nome, que é palma, que significa palma da mão. E tinha esse objeto em todas as escolas. E na minha escola, dia de quinta-feira era o dia da sabatina. Ai, gente, eu chorava, eu pedia meu pai, pedia minha mãe para não ir para a escola. E
meu pai era militar, né? Na cabeça dele ele era um militar. Então ele não tinha dó não. Ah, não, hoje é que você realmente tem que ir. Me peça para não ir qualquer dia da semana, mas hoje, dia de quinta-feira, você tem que ir para a escola. Porque é a matéria mais importante. Eu dizia para ele, mas eu não vou ser física, eu não vou ser professora de matemática, eu não vou ter comércio para poder precisar de conta. Eu ficava dizendo um monte de coisa assim. Eu dizia, eu não quero estudar matemática, mas não tinha jeito, a gente não tinha como escapar. E não chamava matemática, chamava aritmética. Para fazer vídeo de narcisismo eu tenho que ter humor, porque senão eu me mato. E vocês vão perder a professora de vocês. Então vamos lá, vamos para os professores. Gente, essa régua era o seguinte, todos os alunos ficavam em círculo, né? E o aluno que errasse, tomava uma palmada com esse objeto, um ou dois, não depende. E quando o aluno era frágil e o que ia punir era grande, era gigante, porque tem meninos que são fortes, são grandes, né? Principalmente os meninos. As meninas eram mais delicadas no meu tempo, eram pequenas. Imagine, hoje eu cheguei aqui na Inglaterra com 1,52 m, aí o meu médico me tirou 2 centímetros, ele disse que eu tenho 1,50 m. Eu não sou só imigrante, eu fui reduzida no tamanho também. Eles batiam com muita força. Tinha garotos e garotas que iam para casa com as mãos sangrando, porque errava do nervoso, era nervoso. Então isso me traumatizou. Eu tinha trauma de aula de aritmética, eu tinha trauma. E dia de quinta-feira, que era o dia da sabatina, de quarta para quinta eu não dormia, eu passava a noite toda com os pés dentro da água gelada, estudando, que era para não errar, sabe? Estudando problemas, estudando conta, né? As 4 operações. Era difícil, porque assim, você não sabia o que era que ia cair na sabatina. Então, eles sorteavam lá, sorteava o aluno, sorteava o que eles iam perguntar, e se o aluno errasse, o outro, vinha punir. Não era o professor que punia, era o outro colega. Isso era cruel, era uma tortura nas escolas brasileiras. E eu fui dessa época. Então, nós hoje vamos falar dos nossos queridinhos professores narcisistas. O professor, ele quer ser reconhecido, né? Ele quer ser reconhecido como o melhor professor, como professor queridinho, ele quer que todos os alunos fiquem dando atenção para ele. E isso torna alguns professores muito orgulhosos do trabalho dele, né? Quando ele começa a se ressair, e ele termina virando um narcisista. E às vezes traumatizando alunos e fazendo com que eles abandonem o estudo, né? Muitos tiveram seus sonhos destruídos por causa de um professor. O professor tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas alguns são realmente cruéis. E tem uns que tiram para perseguir um aluno, que o aluno, ele pode, sabe, provar de todas as formas que ele é capaz, mas o professor não reconhece o esforço dele, não reconhece a inteligência dele e não reconhece o grau de intelectual desse aluno. Tem alunos que são perseguidos porque eles são mais inteligentes do que o professor, e são mesmo. Mas tem professor que realmente destrói os sonhos de qualquer garoto, adolescente, nas universidades, né? Nas universidades tem muito, porque o cara estuda, aí ele faz doutorado, ele é PhD, ele sabe, ele é um narcisista, né? Ele é um ND, narcisista destruidor. Então, ele quer realmente provar, porque os professores universitários, eles escrevem livros, eles escrevem texto, eles trabalham para vários órgãos, né, escrevendo. Então eles querem que eles sejam elogiados e estejam acima de qualquer pessoa. Eu já fiz um vídeo aqui falando de uma menina que tem o teste dela de QI é mais alto do que o de Einstein.
Mas eu já fui xingada tanto nesse vídeo, né, nos comentários, porque as pessoas não acreditam. Quer dizer, se Einstein tinha um QI alto, por que outra pessoa não pode ter mais do que ele? Ele era o único humano capaz? Que é isso, né? Então, tem professores que são assim, como essas pessoas que deixam comentário aí. Então, quando o professor, né, ele se vê ali, diante daquela plateia, tanto faz ser de jardim de infância como ser de uma universidade. Ele é o mentor, ele é o mestre. Então, isso pode subir a cabeça dele e ele se tornar um destruidor de sonhos, um destruidor de futuro e um assassino de intelectualidade. Porque o narcisista professor, ele não quer que o aluno seja mais capaz do que ele. O professor narcisista, ele às vezes tem empatia, né? Esse é um tipo de narcisista que tem empatia. Então ele tem empatia por vários alunos, mas não tem por um. Porque ele sabe que aquele aluno tem uma capacidade intelectual muito alta. Quando um professor começa a perseguir um aluno, é porque esse aluno tem uma riqueza intelectual que ele não aceita. Porque ele é o mentor, ele é o mestre, então ele não quer que ninguém seja mais do que ele. É narcisista. NP, narcisista professores. Ai. E não é só não são só os alunos, os professores didáticos, né? Tem os professores de fitness, tem os professores de coach, tem vários tipos de professores e que eles hoje carregam não só o título de professor nem de mentor, como também o título de narcisista. Porque eles são cruéis mesmo, né? Então os bons professores, eles devem ser capazes não só de realizar, mas de envolver os seus alunos em um processo de aprendizagem saudável, né? Eles têm que envolver os alunos numa aprendizagem saudável. Eles têm uma responsabilidade muito grande, porque é a segunda educação que uma pessoa recebe depois da educação familiar. É muita responsabilidade. Mas quando eles se tornam narcisistas, eles destroem a pessoa. Eu conheço um médico em Salvador, medicina são 7 a 8 anos, né? Porque são 6 anos do curso de medicina, aí depois vem a residência, vem outras coisas e se torna indo para 7, 8 anos de estudo, né? De um médico. E esse médico, ele passou quase 15 anos estudando. Quase que ele foi jubilado. Mas ele teve que mudar de estado para poder ele terminar o curso dele. Porque é um professor de medicina que tomou raiva desse rapaz e quase destruiu os sonhos dele. Mas ele não deixou não, ele foi forte, ele resistiu, aí terminou pedindo transferência para outra universidade, de outro estado, e ele foi terminar o curso dele lá. Senão, lá em Salvador ele não ia terminar não, porque o professor era narcisista mesmo. O aluno, quando um aluno começa a destacar, o professor fica orgulhoso daquilo, né? Mas ele quer levar o bônus, ele quer levar o ouro, a medalha, porque ele se sente responsável por aquele aluno.
pelo sucesso daquele aluno. Porém, o sucesso daquele aluno não só foi do professor. O aluno também contribuiu, 50% foi do professor ou menos, e o resto foi do aluno. O aluno se dedicou, o aluno estudou, o aluno perdeu noite, o aluno pesquisou, o aluno fez seus trabalhos, suas teses, né? Então, aquilo não é mérito só do professor, não. O professor, ele é um orientador, mas se o aluno não tiver capacidade intelectual de entender aquilo que ele está falando, o aluno não prospera, o aluno não progride. Tem professores que são maravilhosos, eles se orgulham do progresso do aluno, eles ficam felizes, né? Eles ficam falando daquele aluno para várias pessoas, ele incentiva o aluno. Se o aluno não tiver capacidade de encontrar seu próprio caminho por problemas financeiros, por isso, por aquilo, ele ajuda, né? Porque ele não quer que aquela pessoa, aquela inteligência se perca. Mas o professor narcisista, ele pouco está se lixando. Se ele vê que o aluno tem mais capacidade intelectual do que ele corta os sonhos, o caminho, ele destrói tudo. E ele sempre se dirige àquele, quando o aluno apresenta assim, um trabalho, uma coisa, que ele vê que está excelente, ele sempre encontra alguma coisa para derrubar aquele aluno e para diminuir a capacidade do aluno. O professor, ele deve ficar feliz pelo aluno. Ele deve ficar feliz pelo aluno que ele tem, pelo trabalho que ele fez. Mas ele também deve ficar feliz por desempenhar um papel instrumental no aprendizado daquele aluno. O professor narcisista, ele quer o tempo todo a admiração dos seus alunos. Houve uma pesquisa no Canadá, e o Canadá é bem light, viu? O Canadá é bem light, mas a coisa estava chegando a um ponto que uns foram pesquisar, né? E encontraram coisas sérias de professores narcisistas. Então, uma pesquisa assim, muito importante, e foi preciso chamar alguns professores para se reciclarem e entender que a missão deles era muito mais do que aquele orgulho próprio que eles tinham. O professor narcisista, ele se identifica com o aluno que gosta de bajular, sabe? Aquele aluno que está sempre bajulando ele, jogando ele para cima, dizendo que ele é o melhor professor, que ele é isso, que ele é aquilo. A gente deve ser grato aos nossos professores, né? Eu sou grata a muitos professores que eu tive. Mas eu sou grata a um professor que eu tive, que hoje é um grande amigo meu aqui, quando eu cheguei. Sou muito grata a ele, porque ele é daquele professor que ele empurra o aluno, mesmo que o aluno não queira, ele dá um jeito, ele não deixa o aluno desistir. Esse é o verdadeiro professor. Essa é a missão do professor, é não deixar o aluno desistir. Porque muitas vezes eu me senti tão cansada, tão desanimada, e ele me jogava para cima. Não, você vai conseguir, você tem capacidade, você é inteligente, você é isso, você vai. E ele não me deixou desistir, né? Porque não é fácil, não é fácil. O maior problema entre o professor e o aluno é o professor narcisista e o aluno que quer conseguir o espaço dele, é a rivalidade. Ele passa a ver o aluno como um rival. E o professor narcisista, a rivalidade dele não é só com o aluno, são com os outros professores também, né? São com os outros professores também. O professor narcisista, quando ele percebe que o outro colega dele tem um aluno inteligente, ele começa a jogar o aluno contra o professor, que é para derrubar o colega dele. É cruel, tô falando para você que é dos piores. É dos piores. Esse é o quinto pior narcisista que existe. Porque ele é um mentor, ele encaminha as pessoas, ele encaminha o aluno, ele abre caminhos para o aluno seguir a sua meta de estudos. E o professor narcisista, ele puxa o tapete ele queima os livros né, literalmente falando, ele queima o intelecto do aluno. O professor que tem um alto nível de narcisismo,
ele dificilmente reconhece, presta atenção nisso que eu vou falar, isso é muito importante para vocês observarem dos filhos de vocês e de vocês também que estudam, né? Tem muito estudante aqui no meu canal. Presta atenção que eu vou falar. Dificilmente um professor com alto nível de narcisismo reconhece que a classe dele não está bem. Porque às vezes os alunos não vão bem, mas ele não admite, ele não aceita. Porque o orgulho dele é tão grande, ele se acha tão superior que ele não aceita aquilo. Que a classe dele não vai bem, mas todo mundo, até os próprios alunos, estão percebendo que a coisa não vai bem, mas ele não admite. Ele admitir reflete negativamente no trabalho dele e no ego dele. Os professores, eles sabem que a classe dele não vai bem. Eles dão um jeito de mudar de classe, de mudar de escola, né? Inventam uma desculpa. E eles saem por aí estragando a vida de vários alunos. Porque se ele pedir para mudar de classe, ele não vai dar oportunidade dos alunos culparem ele. E ele vai culpar os alunos por ele ter mudado de classe, não porque ele não estava sendo um bom professor. Ele estava só alimentando o ego dele e esquecendo da função dele. Eles usam a culpa do outro como fundo de pano para a insegurança deles, né, para o medo. Então, no Canadá, quando houve essa pesquisa, né, que tava uma coisa muito séria. Então, quando eles fizeram essa pesquisa, o governo, né, que encomendou essa pesquisa, então eles descobriram nas escolas, em todos os níveis e nas universidades, principalmente, os professores com um alto nível de narcisismo, de superioridade, de ego inflado. E eles foram, como se diz assim, eles foram encaminhados para tratamento, né? Para voltar à realidade, para descer do lado do mundo narciso, para eles descerem para o mundo real, terra. Então, mas cada depoimento horrível, que eles se irritavam quando eles eram criticados, que eles ficavam irritados quando um aluno dizia que não entendeu, né? Principalmente se a maioria dos alunos dissessem que não entendeu o que ele explicou, aí era horrível. Eles diziam para a classe que eles eram ótimos, que eles eram excelentes. E eles ficavam esfregando na cara dos alunos os títulos que eles tinham. Às vezes um aluno, às vezes um professor, que só fez o seu cursinho simples, é muito melhor do que quem tem PhD, P não sei o que lá, doutorado disso, doutorado daquilo. Ensinar é um ato de amor, né? De você ver, você criar alguém. É como se você estivesse criando um pássaro para voar, sabe? Ali você pegou no ninho e você vai, daqui a pouco ele cria asa e voa. E você fica feliz por aquele voo. Não você cortar a asa do aluno para ele não voar. Miseráveis. Os narcisistas professores, falar no plural, eles são um dos mais cruéis que existe. E quando eles pegam, né, quando eles não têm nenhum tipo de empatia por um aluno, coitadinho desse. Coitadinho desse. Então, se você estiver estudando e você vê a falta de interesse daquele professor em te aceitar as suas divergências, aceitar as suas críticas, ele não quer aceitar a sua intelectualidade, a sua inteligência, a sua capacidade, está sempre botando defeito. Tenha cuidado com ele, porque ele pode te prejudicar, ele pode te traumatizar, né? E converse com seus filhos também, como é que o professor trata ele na sala de aula. Normalmente o professor narcisista, ele humilha um aluno ou vários alunos na frente dos outros. Ele sempre procura humilhar o aluno ali na frente dos outros. Tem que ter cuidado, né? Não ficar com eu assim, porque eu não sou boa de matemática, eu reconheço que realmente não sou boa. E eu
tenho certeza hoje, né? Depois que eu estudei psicologia, eu tenho certeza absoluta que é um trauma que eu tenho. Porque não era só você não ser bom na matemática. Você era punido na sala de aula, na frente de todos os alunos. E você passava a semana inteira ali sofria bullying a semana inteira, até chegar a outra quinta-feira, para eles fazerem outras vítimas. Era horrível, era horrível, era horrível. Sabatina ficou marcada aqui, ó. Então é isso, gente. Esse foi nosso tópico de hoje. Um beijo no coração, fica com Deus. Gratidão, né, gente? Bye.